Jesus nos abençoe. O estudo de hoje é o capítulo 15 do livro. Ele chama Reencarnação e Reajuste. E ele vai trabalhar aquela passagem que Jesus fala para a gente: concilia-te com o adversário enquanto estás a caminho. E à medida que o texto vai desenvolvendo, a gente vai percebendo a união que o autor tentou fazer daqueles que acreditam na reencarnação e a facilidade que eles encontram de não só de entender os ensinos de Jesus, mas principalmente praticar. Porque quando você acredita na reencarnação, você tem a certeza que você precisa estar bem com aqueles que estão à sua volta. Porque você sabe que as antipatias, as dificuldades, com certeza, se não surgiram nessa existência, surgiram em uma existência anterior. Então a gente sabe que está colocado ao lado daquelas pessoas para poder trabalhar isso, para transformar essa antipatia em simpatia, para transformar esse ódio em amor. E aquela outra situação de, por exemplo, você construir nessa um laço de simpatia para no futuro você poder contar com o auxílio dessa pessoa. Então, quem acredita na reencarnação, ele enxerga esses dois lados. Ele enxerga a necessidade de consertar o passado e o benefício que aquilo ali vai trazer para o futuro. Agora, se a pessoa não acredita, fica tudo muito mais difícil. Porque a antipatia que às vezes a gente sente por alguém, a dificuldade de convivência, se ele não acredita em vida passada, ele não vai fazer esforço na tentativa de consertar aquilo ali. Porque, por exemplo, aquele que não acredita na reencarnação, que a gente tem muitas existências, ele não vai trazer aquela certeza de que ele pode ter sido o agressor, de que ele pode ter magoado, pode ter ferido alguém. E se ele não acredita em vidas futuras, que ele pode novamente estar ali ao lado daquela pessoa, para que ele vai se dar o trabalho de procurar, de tentar reconquistar o afeto daquela pessoa, de tentar fazer as pazes? Se para ele morreu, acabou. Ou se para ele morreu, vai para o céu ou para o inferno. Então não justifica. E ele vem trazendo de uma forma muito bonita essa clareza e esse benefício que a gente tem de hoje a gente entender esse processo de múltiplas existências, de reencarnação. Então a gente hoje está com essa ferramenta que permite enxergar um pouco atrás e um pouco à frente. E ele vem trazendo essa importância da gente procurar tanto aproximar dessas pessoas, quanto, se não for possível aproximar diretamente dessas pessoas, tentar encontrar um caminho que nos leve a conquistar a simpatia. A gente estava conversando no caminho para cá e eu lembrei do livro Libertação, em que o Gúbio tem a missão de tentar ajudar uma filha dele, que foi uma filha em existências passadas, uma pessoa muito querida, a Margarida, e ele vai se alistar no exército do sacerdote das trevas para tentar aproximar daquela criatura que ele tanto amava, para tentar ajudá-la, retirando dela ela de um processo obsessivo muito intenso. Tinham ali vários espíritos trabalhando na obsessão com aquela criatura. E ele, chegando lá, se alistando nesse exército, ele se coloca de uma forma neutra. Ele não chega a expor a intenção dele, mas ele também não coaduna com o mal. E ele, para tentar reconquistar, para tentar conquistar ali a simpatia daquele que chefiava aquele processo de obsessão, ele busca um dia ajudar o filho do Saldanha, que era aquele chefe dos obsessores. Ele vai
a prisão, porque esse filho do Saldanha ele tinha sido preso injustamente. A mãe tinha ficado muito desesperada, porque ele era o arrimo da família, então a mãe desencarnou doente. A esposa se viu naquela situação, se suicidou, e ele estava preso já e num processo de obsessão muito forte, a mãe e a esposa agarradas a ele ali. Então, para tentar conquistar a simpatia do Saldanha, para ajudar a Margarida, que era a filha do Gúbio, o Gúbio vai até esse filho do Saldanha, esclarece a mãe obsessora, a esposa obsessora, consegue resgatar as duas, consegue levar um pouco mais de tranquilidade para o filho, intui o juiz que tinha julgado ele como culpado para rever aquele processo, porque ele sabia que o rapaz era inocente, né? O Gúbio sabia da inocência do filho do Saldanha, então ele intui o juiz para rever tudo aquilo, para ele conseguir no futuro reaver a liberdade dele, e com isso ele adquire a simpatia do Saldanha, que sai daquele processo de estar a serviço do mal, trabalhando naquele processo de obsessão e comandando vários obsessores. Então, pela simpatia, por ter ajudado um familiar, ele conseguiu fazer com que o Saldanha colocasse a sua equipe toda à disposição do Gúbio. Ao invés de estar trabalhando no mal, eles seriam auxiliares. E ali ele foi ajudando. Um familiar desse obsessor estava com problema, ele foi lá e ajudou. O outro estava com problema, ele foi lá e ajudou. Então ele conquistou a simpatia de todos aqueles que estavam à volta daquele espírito que ele queria ajudar. Então, às vezes, eu trouxe aqui uma parte do texto Conciliação, do livro Pão Nosso, em que o Emmanuel coloca para a gente que muitas vezes essas almas enobrecidas, elas sofrem porque elas esbarram na dureza daquele adversário que ela queria reconciliar com ele. E esse adversário está inacessível a esse processo de reconciliação. E ele dá essa dica. Jesus fala para conciliar-te, que é a mesma coisa que fazer a sua parte. Então você faz a sua parte, você tentou, não conseguiu, vai por uma via em que às vezes você tenta auxiliar um familiar daquela pessoa a quem você quer reconciliar. E foi mais ou menos nesse caminho que o Gúbio trabalhou, tentando auxiliar uma pessoa que era querida do coração daquele obsessor, para que ele ganhasse a simpatia. Então são mecanismos que às vezes a gente tem que aprender a utilizar. Se não conseguimos acessar aquela pessoa com quem a gente tem um débito, vamos tentar fazer algo por alguém que está próximo a essa pessoa, porque assim a gente já facilita esse processo de simpatia. Mesmo que você, eu acho assim, não consiga acessar, ter contato com alguém próximo, tudo, já que você não consegue mesmo, olhe para aquela pessoa, comece a emitir pensamentos, né? Para aquela pessoa mais positiva, desejando bem para ela, vai criando aquela atmosfera toda de bons pensamentos, né? Sim. Com relação a... Se nessa encarnação você conseguiu só isso, já tá bom. Você não fez aquele sentimento negativo, né? De ódio também contra ela. Então, se você começa a fazer aquela atmosfera, se você não conseguir, isso aí que você está falando, né? De ajudar por outros caminhos, né? Pelo menos que Deus envie alguém que possa fazer o que você gostaria de fazer. Se a pessoa não te dá a às vezes, com a próxima encarnação, já vem melhor um pouco, né? Por você já ter aberto o coração, né? Claro. Até porque a gente não deve para a pessoa especificamente, a gente deve para a lei. Se a pessoa nos perdoa daquilo que a gente cometeu, ela se desvincula da gente. A gente continua devendo. Mas aí você não precisa resgatar especificamente para aquela pessoa. Então você pode fazer uma coisa para outra pessoa para poder aquilo sobrepor em cima daquela situação. Não precisa ser.
vejo assim, eu vejo dessa forma, né? Que a gente não tem que fazer exatamente para aquela pessoa o que precisa, mas às vezes você não consegue também, não tem aquela empatia. Então você vai fazer uma outra coisa, que às vezes até mais grandiosa, e aquilo são as dívidas, né, que vão... Porque, na verdade, O espírito de Camilo fala isso no protetor do Raul Teixeira. Ele fala, no livro Desafios da Vida Familiar, ele fala isso. De que não precisa ser necessariamente com aquela pessoa que você vai. Né? Pode criar situações que você melhore aquilo que você com outra pessoa, ou ela também. Né? porque o que vai prender uma pessoa a outra e colocar essa necessidade de ter que ser junto é o ódio, né? É a mágoa. Se eu te feri e você me perdoou, você vai seguir o seu caminho. Não tem por que você ficar presa a mim. Vamos supor que você já está em condições de reencarnar em locais mais evoluídos que o planeta Terra. Você vai ser obrigada a reencarnar porque eu te devo. Então você segue seu caminho e eu vou achar alguém que tenha a necessidade de receber o auxílio que eu teria que prestar para você. Agora, se existe entre a gente um vínculo de ódio, aí é diferente. Aí nós vamos ser colocados próximos. Que não seja na mesma família, mas pode ser num ambiente de trabalho, pode ser num trabalho em conjunto dentro da casa espírita, que a gente vai ter que aparar as nossas arestas aqui dentro, né? Então, até que a gente construa esse laço de simpatia, porque não faz sentido. Mas se um lado está progredindo e o outro lado não, né? Então aquilo é a ordem natural das coisas, né? Aí vai superando aquela parte. Eu acho que como os livros falam, se a pessoa não quer caminhar junto com você, você não pare por causa disso, não. Você siga em frente, porque o prejuízo é dela. Ela usa essa palavra, o prejuízo é dela. Você não vai ficar parado ali, não se perde, você, né? É igual nos antigamente, né? Que tinha um casamento, pai e mãe arrumavam o casamento e a pessoa tinha que, não, a vida é essa mesmo, agora você aguenta até a morte. E agora não é dessa forma, né? A pessoa faz todos os... só quem sabe, né? Quem passa o problema, eu nunca fui casada nessa encarnação, mas que sabe o que passa, né? Aquela coisa que fica no ar, né? E a pessoa vai se isolando, vamos dizer, como é que é a palavra assim, a pessoa vai se anulando, a pessoa vai se anulando para tentar ficar bem, de repente a pessoa ou tem uma doença ou até morre, porque não vai segurando, né, as coisas, né? Porque às vezes ela está fazendo, mas ela não está fazendo coração, né? Ela está fazendo por uma necessidade, por uma imposição, né? Por uma obrigação. E aquela mágoa vai, na verdade, gerar várias coisas, né? Tanto nessa vida, talvez, quanto como em vidas futuras, você pode adoecer, né? Você pode ter um processo obsessivo por causa dessa mágoa. Né? Ele pode levar a uma obsessão. Quem tem bronquite é bronca guardada. É o quê? Bronca guardada. Bronca guardada. Você engoliu uma bronca, você não resolveu o problema. Bronca não resolvida. É verdade, aí transforma em bronquite. E por aí vai, né? A maioria das doenças que a gente vê são doenças que estão no perispírito e a gente coloca aquilo ali para fora, né, como uma forma de limpeza mesmo, né? Se você coloca para fora, você está se limpando, está se curando. Só que às vezes a gente tem o benefício de não precisar passar pela doença.
Através do perdão. Quando você busca, né, amar, perdoar, muitas vezes você se limpa sem a necessidade de passar pela doença, sem a necessidade de sofrer um processo obsessivo. E isso é interessante, aquela frase do velho guerreiro do Chacrin, que fala: quem não se comunica se trunca. Porque se você consegue dialogar, se tem condição de dialogar com a pessoa, muita coisa é desfeita. Mas se você fica na sua retranca ele também, então é só mesmo oração e tudo mais, e ver que o outro não foi receptivo, né? E aí é mesmo só através de oração e das boas ações e deixando aquilo de lado. Eu assisti no congresso em Juiz de Fora uma palestra do Jorge Elahá, foi assim fantástica, ele falando sobre esses vínculos que a gente cria com o desafeto, né? E ele falando assim: olha, vocês só vão, são 5 coisas que acontecem quando você tem essa dificuldade de perdoar aquele que foi colocado no seu caminho para que você estabeleça o perdão. Primeiro, você ganha uma doença. Segundo, você ganha um processo obsessivo violento, porque esse sentimento de ódio vai atrair somente companhias desagradáveis para o seu lado. Terceiro, aí ele coloca assim: você se torna uma pessoa amarga, ninguém consegue ficar do seu lado, porque você só vê o lado ruim de tudo. Então você é uma pessoa em que todo mundo evita estar com você. As conversas só giram em torno do mal que é sofrido. E ele ainda deu um exemplo muito engraçado. Ele fala assim: a pessoa que chega a filha: mãe, vamos lá na casa da vizinha que a filha dela está experimentando o vestido de noiva que ela vai casar. Aí a mãe: não vou não. Não, mãe, vamos lá, vamos ver como que a fulana está linda. Aí a mãe resolve ir, chega lá: tô bonita. Aí a mãe pergunta: tô bonita? Aí ela fala: minha filha, você vai sofrer tanto. É uma pessoa amarga. É uma pessoa que não consegue nem enxergar a possibilidade do outro ser feliz. Porque teve essa dificuldade de perdoar, ficar pensando na mágoa de 20, 30, 50 anos atrás. Aquilo que uma pessoa fez comigo há 30 anos, que seu pai fez comigo, minha filha, há 30 anos. Mas você sempre pode ir para outra para fazer. Exatamente, a gente se torna uma pessoa amarga. Aí ele ainda fala assim: olha, eu falei 3 coisas. Eu falei da doença, da pessoa se tornar amarga, da obsessão que você ganha, e tem uma coisa muito ruim que vai acontecer. Essa pessoa que você não gosta vai nascer na sua família. É isso que você quer para você? É isso que você quer para você, que essa pessoa nasça na sua família? Você não acha melhor já reconciliar com ela, ficar tudo bem, cada um seguir seu caminho, né? Sem essa necessidade? Aí, mas ainda tem uma coisa que é pior ainda, tá? Aí você imagina, o que é pior que essa pessoa nascer na minha família? É você nascer na família dela. Porque uma coisa é ela nascer na sua família e na sua volta só ter pessoas que te amam, que te compreendem, que te aceitam do jeito que é. Outra coisa é você ir nascer na família do seu desafeto, em que todo mundo compreende, todo mundo ama. O seu esforço vai ser muito maior. Então é melhor aproveitar enquanto você está ombro a ombro com aquela pessoa e fazer as pazes do que ter que chegar nesse extremo de ter que nascer na família da pessoa. Né? Então, assim, isso é ótimo. São situações que às vezes, e o pior, que muitas vezes essa situação da gente, tanto da pessoa nascer na nossa família, quanto da gente nascer na família da pessoa, não é uma situação fácil de acontecer. A gente pega os livros de André Luiz, quantos casos de não é difícil de acontecer, né? É fácil de acontecer. É difícil de acontecer, você conseguir. Entendi. Você conseguir a chance de nascer. Quantos casos, por exemplo, a Narcisa, no livro Nosso Lar, ela estava precisando trabalhar 30 anos nas câmaras de regeneração para ela ter autorização para nascer com mais 5 ou 6 espíritos, não lembro, que ela precisava resgatar. Então foram 30 anos esperando a oportunidade, se preparando, servindo, né?
sofrendo ali, vendo todo aquele sofrimento, para ela ter o direito de renascer com aqueles que ela precisava resgatar. A mesma coisa, a mãe do Gregório no livro Libertação. Ela estava esperando por ele há 400 anos para ele ter um pouquinho de condição de sintonizar com o bem. Ela esperou ele entediar no mal. Foram 400 anos esperando, até que ela conseguiu conversar com ele no plano espiritual para programar um reencarne para ela reeducá-lo e receber todos aqueles que ele tinha ali, colaboradores mais diretos, para tentar educá-lo. Ela falou, vai ser muito difícil para mim, porque ela não tinha afinidade com nenhuma daqueles espíritos, a não ser o Gregório. Então, olha quanto trabalho que às vezes a gente tem no plano espiritual para conseguir estar ao lado daquele que a gente precisa trabalhar para refazer os laços. Olha quanta dificuldade, quanto que às vezes a gente tem que esperar. Olha quanto que a gente atrasa. Você imagina quanto tempo você lutou para reencarnar? Não faço ideia. E o que é mais importante, Não, eu sei. quanto tempo eu lutei e quantas pessoas será que tiveram que avalizar essa reencarnação? Eu fico pensando nisso, quanto tempo eu lutei, quanto avaliza eu discuti. E a vergonha que às vezes a gente vai chegar do lado de lá e fala, minha filha, foram 100 anos eu pelejando aqui para você ter essa condição, para estar junto com essa pessoa, para você chegar do lado de cá e ter feito só isso. Eu penso nisso. Como foi difícil para me chegar aqui? Tem um caso, esqueci qual que é o livro, tem um caso em que uma família, a mãe desencarna, parece que o pai casa com... Você lembra qual livro que é? O pai casa com uma outra pessoa. Entre o céu e a terra? Acho que é Entre o Céu e a Terra. Em que ela tem, isso mesmo, que ela tem essa jovem que casou com o pai desse rapaz que perdeu a mãe, ela tem outros 6 filhos. Ah, não. Esse está nos Mensageiros. Os Mensageiros? É. Um dos primeiros livros de André Luiz. Ele tem 6 filhos. E aí, o pai desencarna. E essa mãe jovem fica com aquelas 6 crianças e ela vai pedir socorro ao filho mais velho, do primeiro casamento do marido, pedindo para ajudar a criar as crianças. E ele vira e fala, isso aí é problema seu. Eu não tenho nada a ver com essas crianças. E vai viver a vida dele. Só que ele era um espírito extremamente devedor. Aquelas 6 crianças foram as que deram a condição dele reencarnar. Foram aquelas que avalizaram a reencarnação dele. Ele era muito devedor. E esses 6 espíritos eram espíritos já em condição de ajudá-lo. E ele virou as costas. Ele tinha assumido esse compromisso. Os 6 deram essa oportunidade dele reencarnar com a condição de recebê-los depois. Ele não ia casar. Então ele sabia que esses 6 espíritos chegariam por outras vias para ele cuidar. Só que na hora de assumir o compromisso, ele pulou fora e perdeu essa oportunidade. Eu Então, posso fazer um comentário? É interessante a gente verificar porque é o seguinte, ele era um médium espetacular, que tipo assim, ele ia recompensar os seus erros com a mediunidade. Esses seis espíritos que foram que avalizaram a reencarnação dele, eles viriam como, ele não sabia como, né? A gente não sabia como, até ler uma parte do livro. 3 vieram como irmãos mesmo por parte de pai, e 3 vieram como filhos da madrasta. E quando a madrasta pede ajuda, ele não aceitou, quer dizer, era aqueles 6 que iam dar todo apoio para a mediunidade dele. Ele foi no médico, e o médico disse assim, o seu problema que você está sentindo, que era a mediunidade, esse problema é energia sexual retida, vai ter relações sexuais. Aí o que ele faz? Ele começa a ter relações sexuais, porque, como fala,
Se você mandar comer prato de jiló todo dia, você não aceita, mas se for fazer uma coisa prazerosa, você aceita na mesma hora, né? Aí, conclusão, ele pegou e se envolveu com uma mulher que tinha pouco laço com ela, um espírito mais ligado à mulher reencarnou com pessoa difícil, ele perdeu todas aquelas oportunidades que ele fez, agora ele adquiriu novas oportunidades que ele tinha que, como eu falo, fazer, quer dizer, ele fala, se complicou, e esse depoimento era que ele já estava no plano espiritual, né? Quando ele deu esse depoimento, ele estava no plano espiritual. Já estava. Então, olha que situação complicada. Né? A gente não sabe o custo que foi para a gente estar aqui. Não sabe todo o sacrifício que às vezes a espiritualidade faz para colocar a gente ao lado daquela pessoa que a gente não simpatiza, e ao invés de aproveitar, a gente se complica mais ainda. É isso que a gente vê, nós não sabemos. Então, nós temos que Passar pelo véu do esquecimento, a gente esquece A gente é testado todo mundo. dos nossos compromissos. Mas a gente não deixa de saber o que é certo e o que é errado. Nós temos isso dentro de A nós. gente tem a intuição. Mas a gente sabe que é o bem e o mal. A gente tem a intuição do que a gente deve fazer. Claro. Não é? Mas às vezes é muito mais fácil para a gente virar as costas, exatamente, do que aproveitar essa oportunidade. Aqui, ó, eu trouxe um pedacinho aqui, ó, do Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. É uma mensagem do João, Espírito João Evangelista. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias da nossa atual existência. É principalmente para que elas não se perpetuem nas existências futuras e também para que não sejam agravadas. Porque se você tem a oportunidade de fazer e não faz, às vezes aquela outra pessoa intimamente está esperando aquilo da gente. E aí a mágoa se torna ainda maior, porque a gente deixou de fazer. E ele continua assim: não saireis de lá, da prisão, enquanto não houverdes pago até o último centavo. Isto é, até enquanto não houverdes satisfeito completamente a justiça de Deus. Ou seja, essa prisão em que a gente vai estar junto com esse adversário, nas reencarnações, naquele ciclo, ela só se quebra quando a gente resgata completamente os nossos débitos. Senão a gente vai ter a necessidade de estar voltando com aquela pessoa em outras circunstâncias. Só que a gente já viu que não, nem sempre é fácil. Então, às vezes a gente vai arrastando essa necessidade, essa dificuldade, atrasando o nosso processo de evolução. A gente estava conversando no caminho aquelas pessoas que queimaram as crianças no circo lá em Lyon, aquelas crianças cristãs que foram resgatar essa dívida há pouco tempo no circo lá em Niterói. Ou seja, foram 1.600 anos esperando a oportunidade de resgate. Então são 1.600 anos que você deixa, eu não vou falar que você deixa de evoluir, você evolui em alguns aspectos, mas vai ter sempre aquele em que você está preso com aquela necessidade ainda de resolver aquele problema. E é muito interessante nessas tragédias, né? É que só desencarna aqueles que necessitam desencarnar. Porque o Raul conta que ele era criança, ele queria ir no circo e o pai não deu dinheiro para pegar o ônibus. Eu acho que ele ganhou o ingresso. Então, o pai não chegou a tempo de levá-lo, ele tinha Um negócio assim, E aí ele não foi, senão ele era um que teria morrido. E esse fato, quer dizer, com certeza colocou ele para pensar. Eu poderia estar lá, mas eu não estava. Por quê? Porque talvez ele já tinha resgatado aquilo, mas com certeza ele viu, aquilo ali serviu como um alerta para ele, que ele tinha que manter, no caminho, porque senão ele não poderia estar entre os devedores. E ele, como criança, ele não era espírita, a família não era espírita. Depois que se tornou espírita, já rapaz, assim, já da adolescência para
idade, né, que ele se tornou espírita. Então, você vê, ele tinha aquele trabalho para fazer, para desenvolver. Muito Mas isso interessante. serviu talvez como uma forma de despertar nele essa Isso. necessidade de estar trabalhando, de estar reconciliando, de estar ajudando o próximo. Exato. Porque eu acredito que assim, muitos de nós já tenhamos passado por uma situação em que a gente tenha certeza de que a gente foi livrado de uma situação grave. Ou seja, aquilo ali não precisou acontecer, porque talvez você não tivesse a necessidade do resgate, mas serve como uma lembrança, como uma coisa assim, continue nesse caminho, meu filho, porque você tem dívidas e a qualquer momento pode bater na sua porta cobrando essa dívida do passado. Né? E se bate na porta, a lei bate e te acha trabalhando, ela vai aguardar. Porque muitas vezes esse trabalho vai cobrir a sua multidão de pecados. Né? Isso está também no livro de André Luiz. Né? De André Luiz não tem nome. Acho que é Estante da Vida. Estante da Vida. Agora, só um detalhe. O outro era, acho que nos Domínios da Mediunidade. O caso do cara que não aceitou 6 irmãos. Isso, acho que era esse sim. Mas é muito interessante. Você vendo a vida do Raul, né? Depois ele indo, não sei se foi nos Estados Unidos, né? Ele foi fazer uma palestra e no avião ele passou mal. Ele teve que ir direto para o hospital, ele estava com AVC, o pessoal achando que ele estava dormindo, ele teve um AVC. E aí ficou muito tempo lá, até que pôde vir para o Brasil. Não sei se ele está falando, mas está falando muito agarrado, assim, não estava nem falando. É uma situação bem, né, a pessoa... o que tinha Leopoldino, uma pessoa disse, não quero ser espírita, não. O Soares já teve 2 filhos que morreram de acidente. O Sodemar, que era do Pilar, né, do centro. Ele teve uma filha aleijada, um filho cego. Que é isso, ser espírita desse jeito? Não. Então, mas apesar de todas as coisas, a pessoa depois no final da vida tem negócio desse. Pode vir um câncer, pode vir igual o Divaldo, né? Ficou assim, com todo o tratamento médico, mas não ficou normal. O próprio Chico, né? É, Com tantas doenças aí, uma existência inteira, e com tanto trabalho. Mas aquilo ali servia como uma forma de alertar ele da necessidade do trabalho, da necessidade da disciplina, do amor ao próximo. Porque às vezes a gente, quando tem as condições todas favoráveis para trabalhar, a gente aproveita essa condição favorável e não trabalha. Vai desfrutar as condições favoráveis que você tem. Se você tem saúde demais, para que eu vou trabalhar? Vou acordar cedo, vou carregar peso da campanha do quilo, vou entregar a cesta básica, vou ajudar os outros com saúde. Vou para o clube, vou para a piscina, vou andar de bicicleta, vou fazer qualquer coisa. Se você tem muito dinheiro, aí você fica, eu tenho muito dinheiro, vou usufruir desse dinheiro que eu tenho. Ou eu preciso trabalhar para não ter esse dinheiro em excesso que eu tenho. Então, às vezes, as facilidades que a gente recebe, elas são utilizadas não para o trabalho, mas para nosso divertimento, para satisfazer nossos Não que prazeres. você não possa também. É necessário o repouso. Dar uma necessário o mas lazer. também tem que ter equilíbrio, fazer também. Não pode ficar só achando que isso aqui é férias, né? Nós somos férias, então também passear. O Emmanuel comenta no livro Rumo Certo, ele fala que se o dinheiro não estiver trazendo beneficência, progresso, saúde e, como fala, progresso social, ele está trazendo avareza em nós. Então, a gente tem que ficar atento sobre esse tipo de coisa, porque hoje a sociedade deturpou demais. O ter tem mais valor do que o ser. As pessoas dão mais valor ao ter do que ao ser. Está na hora da gente despertar. Nós precisamos despertar para o ter, o ser, porque isso é o que nós vemos aqui. Melhorarmos como seres, como espíritos. Essa semana, conversando com uma pessoa, essa pessoa tem mediunidade. Ela vê muito espírito na casa, tem a nossa conversa, muito assim.
Então, a mãe dessa pessoa tem muita preocupação em dívidas que ela tem. Ai, tio, eu seria feliz se eu pudesse pagar fulano, eu morro de vergonha, aquele negócio todo, eu quero e tal. Aí fica só com tem a vida toda tem essa coisa dentro da mãe dela. Aí que outro dia o Espírito apareceu para ela e falou assim, fala com a sua mãe que eu resolvo o problema dela. Eu arrumo um jeito dela pagar essas dívidas todas dela. Mas pergunta a ela qual o outro boleto que ela quer. Porque ela tem que passar esse problema. Esse problema que é o problema que ela tem que passar na vida por ter usado indevidamente processos, né, de vida passada. Mas eu não posso pagar, mas ela tem que pagar, ué. Ela tem alguma coisa que ela tem que pagar o outro boleto que ela quer. Falou. Pergunta a ela qual é o outro boleto. Falou assim mesmo com ela. Pergunta a ela qual é o outro boleto que ela quer. Às vezes ela quer pagar perdendo um filho, perdendo coisa pior. Quer dizer, você conformar com aquilo que você está passando, se é aquilo que você está passando, né? ou passando uma coisa pior, que uma coisa ela quer resolver o problema dela todo, pagar as dívidas, mas tem que pagar o boleto. A pergunta é isso aí não vai embora. Olha, Aí ela tem um recado no mãe dela. você sabe que você falou uma coisa importante? Posso fazer um parêntese? Uma pessoa chegou para o Chico e falou, Chico, eu estou com um joelho, com dificuldade, com dor no joelho. Aí o Chico falou, aí ela falou assim, eu fiz uma operação no joelho, ele não melhorou e os médicos estão querendo que eu faça uma nova operação no joelho, o que você recomenda? Aí o Chico virou para ela e falou assim, você consegue conviver com essa dor? Aí ela falou assim, consigo. Então, filha, não faça a operação, porque tem certas horas que a dor é melhor do que ela não existir. Então a gente pensa assim, tirava a dor no joelho, mas ia surgir o quê? Um outro boleto a pagar. Você tem que ter um boleto, porque a dor você tem que ter. Aí a gente vira e fala o seguinte, lógico que isso não quer dizer que a gente não vai procurar o bem-estar, porque a gente pode resgatar até as nossas dívidas do ano passado e é um momento que a gente vai parar de sofrer. Mas diz que chegaram, eu não li, ou me falaram, foi, como fala, tradição oral, não li em um livro, esse outro do joelho eu li no livro, acho que chama Lições de Sabedoria. É um livro de capa amarela do Chico, que fala sobre a vida do Chico. Mas uma que chegaram para o Chico e falou assim, Chico, nós conseguimos a jeito de fazer uma operação para a sua angina. Vamos operar a angina? Ele falou assim, não, deixa ela comigo. Chico, mas já está parando, mas não. Mas a angina, eu já sei lidar com ela, já sei as limitações que ela me gera, eu já estou acostumado. Tirar a angina, virar uma outra coisa que talvez eu não consiga acostumar e possa me prejudicar no trabalho. A gente fala assim, o Chico falando sobre esse negócio não quer dizer, realmente nós temos que cobrir, como a Catarina mesmo comentou, o nosso passado os nossos erros passados com amor, como Jesus nos garantiu. Né? Quem muito ama, muito será perdoado, e ele fala com Pedro, e Pedro reescreve nas suas cartas, né? O amor cobre multidões de pecados, e a gente às vezes fala o seguinte, tá, se eu estou passando por isso, o que eu tenho para aprender? E eu já aprendi antes de mudar, antes de querer o fim disso, então é uma coisa para a gente pensar e refletir. Aqui, tem um caso num livro, eu não estou lembrando o nome do livro, que uma senhora tinha uma dor de cabeça fortíssima, e ela ia lá no Chico e pedia que ela queria um remédio, alguma coisa com a dor de cabeça. Aí os espíritos, né, tinha o atendimento espiritual, assim, médico espiritual, né, e aí vinha para ela assim, aguarda que vai trabalhar no departamento de assistência social, vai cuidar das coisas, a sua dor vai passar. E aí ela, nossa senhora, ela ia tudo com aquela dor de cabeça, só depois de 5 anos, que aí um dia os espíritos fala com ela, que hoje ela vai ter uma cirurgia para ela, hoje ela está merecendo, como se diz, merecendo parar com essa dor. E aí ela daquele dia demorou 5 anos para que ela pudesse ter, como diz os evangélicos, um livramento da dor. Eu não sei não, mas ao meu ver, isso é coisa minha. Eu acho que você não passa, dor é tão ruim, né?
Você não passa uma dorzinha se você não merecer. É questão de justiça, não é? Se você está passando, é claro que a gente tem que fazer a parte da gente. Mas se você está passando aquele problema, seja dor física, espiritual, moral, é porque você merece. Ninguém passa nada que não mereça, não. Isso é coisa minha. Não, é uma questão de justiça. Mas, Marisa, tem, mas a pessoa às vezes não sabe, por exemplo, ela come determinada coisa que vai dar dor de cabeça. Então, minha filha, E ela não quer, não quer. Essa escolha que a gente faz. Ela não quer fazer essa escolha. Se você sabe que Mas você ele pode pode ser ser chamado para escolher você uma coisa diferente. Exato. Eu sei que eu não posso, por exemplo, o leite me faz isso. Vou beber. Gente, é questão de justiça. Você sabe, Exatamente. você vai fazer, então você não sei. Nesses 42 anos de Cogel, nós da cozinha, a gente tem visto assim, umas coisas muito interessantes. Ultimamente, com a evolução da medicina, né? Aí tem pessoas que não podem, precisa de ver o que a cozinha passa na Cogel. Tem gente que não pode comer com farinha, nada que tenha farinha. Outros, nada que tenha leite. É difícil. Aí tem um lá que eu achei muito engraçado, que ele não toma os derivados, nem do leite. E, por exemplo, ele não pode tomar leite e não pode comer ovo. Mas ele pode comer a carne da vaca e pode comer a galinha. Então, é essa. Então, e aí, a gente tem que ver, menina, as embalagens. Aí, tem que ser, não contém glúten. Aí tem outra coisa. E se tiver glúten, não pode comer. Se tiver, aí o que a gente for fazer? Um molho de tomate. Olha primeiro na embalagem, aí nós conseguimos ver, até estou fazendo propaganda da massa de tomate elefante. Só tem água, açúcar e limão. E Tomate. Não tem leite, porque tem uns que tem leite, aí o que não toma leite não pode. Gente, é um negócio. Aí tem o leite zero, tem o leite de soja, zero lactose, o desnatado, você fica louco aí com aquele negócio. Por fim, a gente. Então, vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma comida para todo mundo, que a maior parte precisa, e quem é o negócio, aí a gente vai ajustando, mudando, para fazer uma opção para aquelas pessoas. Mas foi difícil, imaginar. Posso só fazer uma pergunta? Isso não existia há 42 anos atrás, né? Hein? Isso não existia há Não 42 anos. existia há 42 anos, há 30, 35 anos atrás. Todo mundo tomava o mesmo leite, todo mundo comia mesmo. A manteiga tem que ser manteiga, margarina, negócio. Gente, não é. Não, eu não me adaptei com leite nenhum quando eu nasci. Até hoje eu tomo leite, Pois é. como queijo. Mas- raras as pessoas, não tem Mas hoje em dia vai Mas na Cogel não tinha esse negócio assim, tão evidente, sabe? Gente que não come carne de jeito nenhum, aí tem ovo para ele. Mas tem gente que não come carne e não come ovo também. Então você fica lá, o que eu vou fazer com isso? Tem uma. Manda trazer de casa. Quem tem problema não é Às vezes é assim mais fácil. Eu lembro há muito tempo na Coeson, eu sou antiga, que lá em Cataguases, numa reunião, foi uma pessoa, eu nunca tinha visto falar nisso. A mulher não podia comer quase nada. O que ela podia comer? Queijo e café. Mais nada. Falei, gente, que loucura é essa? Como é que uma pessoa pode viver comendo isso? É tão bom você experimentar os sabores de tudo quanto é comida. Mas certamente é o mau uso, né? Essa atividade O Catherine, posso só comentar então uma coisinha rápida? Olha só, no livro Como Evitar Preocupações e Voltar a Viver, é um livro não espírita, tá? Tem a casa do Rockefeller,
que ele era o homem mais rico do planeta na década de 20, e ele, há 100 anos atrás, e ele tinha alergia a tudo, ele não tinha um pelo no corpo, e ele só podia alimentar de coalhada de leite humano e biscoito maisena. Era a única alimentação que ele podia. Aí ele tinha 40 e poucos anos, não, 50 e poucos anos. Aí ele foi numa médica, a médica falou assim: eu nunca vi um homem tão velho como você. Aí ele atinou e falou assim: um homem tão rico que não vai deixar esse dinheiro para trás, e tão velho quanto você. Aí ele atinou. Aí ele se tornou um dos homens mais caridosos dos Estados Unidos ali. Pagou vacina que o governo não tinha condição de pagar na época. Ele pagou vacina para todo o pessoal do sul dos Estados Unidos. E ele foi fazendo, ele fez a Fundação Rockefeller. Ele mudou. Tanto que ele mudou que ele pôde voltar a alimentar de tudo novamente. Voltou a ter pelo sobre o corpo e morreu com 81 anos de idade. Então, só para a gente ter uma noção que é... Tem um Rockefeller Center. Exatamente. Então, só para a gente ter uma noção que realmente a mudança mente sã, corpo são. Né? Eu lembrei desse caso, eu ia até comentar mesmo. Então, quer dizer, a pessoa vem, olha que provação, todo o recurso financeiro e tão restrito em tudo, né? Na alimentação, em tudo. E aí, às vezes a gente fica naquela, vou reter isso aqui, esse dinheiro todo. A partir do momento que ele resolveu mudar de comportamento, passou aquela dificuldade toda dele, né? Para a gente encerrar, eu estava lembrando de um texto do Emmanuel, chama O Talento Celeste, e ele fala que às vezes a gente fica esperando as condições para poder fazer o bem para o outro. Você fica esperando ter a saúde perfeita, Aposentar. É a saúde. Aí ele fala, em primeiro lugar, de saúde, das influências, né, que você tem influência e você poderia fazer obras assistenciais e tudo, ter poder, dinheiro, mas que a gente esquece que a gente tem um talento celeste que Deus deu para todo mundo. Às vezes você não tem os 5 talentos, mas o talento do tempo Deus deu para a gente. Então tempo não falta para ninguém. Mesmo igual você falou, vou esperar aposentar. Mas você tem um tempinho no seu final de semana, na sua hora extra. Você tem um tempo dentro do seu trabalho de levar uma palavra, de ter um comportamento correto. E outra coisa, você não precisa ser rica, cheia, para poder fazer. Você, em qualquer situação financeira que você esteja, você pode continuar o bem. É igual você falou aí, um conselho, uma paciência de escutar um idoso, escutar uma outra pessoa. Isso tudo é caridade, isso tudo é doação. E isso a gente tem. Precisa fazer. Se você não tem a saúde, o poder, a influência, o dinheiro, o tempo você tem. Então vamos aproveitar o tempo que a gente tem, principalmente o tempo que às vezes a gente tem junto com aquele que a gente precisa parar, né? E às vezes a gente quer afastar o máximo da pessoa e perde a oportunidade excelente de resolver o problema e seguir nossa caminhada com mais rapidez, né? E a gente está andando devagar. São 2000 anos aí que a gente está arrastando praticamente. E era isso, gente. Foi muito bom o nosso bate-papo, né? Dá pra gente ficar aqui até meio-dia conversando, não dá? É muito bom. Gente, E é isso que acontece com a gente na reunião de quarta-feira online, né, Olha? Aí a gente conversa, envereda o caminho, quer dizer, aí todo mundo é professor, todo mundo não sabe nada. Mas é o melhor curso que eu já fiz. Né? Vocês estão fazendo online quarta-feira? Uns têm uns detalhes que a gente não sabia, aí o outro tem, né? Cada um tem uma. Nós usamos todas as parábolas, Todas. igual estamos no ensino de Jesus. Então é assim, um fica responsável, mas é todo mundo ajudando os outros. Se você teve tempo de estudar sobre aquilo, você também fala, achei no livro tal, E às vezes tem dispersamentos que a gente não tem ideia, né? Que às vezes a pessoa traz uma colocação